Muito boa tarde. Eu começo então por cumprimentar os colegas de painel e naturalmente toda a assistência, cumprimentar calorosamente. Já tenho a minha tarefa um pouco facilitada por todos os oradores, incluindo eu, que vou moderar, já fomos apresentados e, portanto, não vou repetir essa missão e gostaria de chamar a atenção para as questões ligadas ao desenvolvimento sustentável e à cidadania. O desenvolvimento sustentável, tal como previsto nos objetivos para o mesmo, é absolutamente crucial para o desenvolvimento da cidadania das pessoas enquanto cidadãos e cidadãs de plenos direitos. Vamos ter uma variedade de intervenções subordinadas a vários temas que nem sempre se relacionam entre si, mas têm todos uma relação com o tema mais abrangente deste painel. Eu vou passar as palavras pela ordem como estão aqui, as intervenções pela ordem como estão aqui expostas neste programa, e pedi a todos os oradores que fossem contidos no tempo para permitir, no final, algum espaço para debate, para questões, se assim o público o entender. E, portanto, sem mais demoras, passaria a palavra ao professor Gil de Espada, pedindo-lhe que não excedesse 15 minutos na sua intervenção, e este pedido é extensível aos demais oradores. Muito obrigada. Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. Cabe-me falar aqui sobre uma questão que é atual, que é premente, que é preocupante, que eu trago lá de Moçambique, que tem a ver com um projeto de construção de um porto de águas profundas, cuja proposta foi apresentada, foi aceita e até aprovada pelo nosso governo e eventualmente seja implementada. Eu trago este tema porque quando me foi feito o convite para cá estar, e desde já muito agradeço à comissão organizadora, na pessoa da doutora Maria João Carapeto, pensei no tema e achei que não haveria melhor tema que este. Porquê? Porque num só assunto junta várias questões que têm a ver com a sustentabilidade, que têm a ver com o acesso, o uso e a gestão dos recursos naturais, que têm a ver com o funcionamento da justiça e até, na verdade, tem muito a ver com aquilo que são as nossas instituições do ponto de vista de seu funcionamento e permite ver até que ponto as mesmas são eficazes. Portanto, para além de discutir a questão do desenvolvimento sustentável, eu vou também tentar dar uma luz em relação àquilo que é a minha percepção em relação ao funcionamento das instituições de justiça de Moçambique em relação à questão da proteção do meio ambiente. O que é este projeto que é conhecido como projeto Ponta do Bela, que nós temos em Moçambique? É um projeto que prevê a construção de um porto de águas profundas no país, mais concretamente na cidade de Maputo. E este projeto surge porque nós temos um país vizinho, que é a África do Sul, que é um país que tem níveis muito altos de exploração mineira, e grande parte dos minérios produzidos na África do Sul são exportados para o exterior, e a África do Sul faz esta exploração mais para o sul do país, e isto leva a que, para a exportação destes minérios, a África do Sul tenha que recorrer a um porto que está muito para o norte da própria África do Sul, e isto mostra-se desvantajoso do ponto de vista de custos financeiros inerentes, portanto, ao processo de exportação,
e os sul-africanos pensaram na necessidade de implantação de um novo porto que estivesse próximo, portanto, da região mineira. E depois de feito o mapeamento, foi identificado Moçambique como sendo o local mais próximo e que melhores condições apresentava para a implantação de uma infraestrutura portuária com, portanto, com a dimensão do porto que se deseja. É um projeto que prevê a implantação de uma zona, portanto, de desenvolvimento econômico especial, com infraestruturas industriais, sociais, comerciais e turísticas, numa área de 22 mil hectares, com previsão de pelo menos 10 mil postos de trabalho, só na fase da construção da infraestrutura. E até aqui, ouvindo isto, parece não haver nenhum problema. O grande problema surge quando nós decidimos olhar para o local onde esta infraestrutura será desenvolvida. E esta infraestrutura será desenvolvida exatamente na Reserva Especial de Maputo, que é uma reserva especial para fins de conservação, que está a pouco mais de 100 km de Maputo, que é a cidade capital de Moçambique. Para além de ser uma área de conservação, a Reserva Especial de Maputo tem atributos únicos e, na verdade, tem, portanto, atributos que só existem em 2 outros locais do mundo. Muito rapidamente eu vou tentar dizer quais são alguns destes atributos que tornam a implantação do porto naquele local uma questão muito preocupante. Primeiro é o facto de nós termos uma reserva que tem uma parte marinha e tem também uma parte terrestre neste caso. Do lado terrestre nós temos várias espécies de animais, elefantes, girafas, são milhares de espécies, algumas das quais únicas no local. E do lado marinho, para já, toda a região costeira que sai da Ponta do Ouro, que é a região mais a sul de Moçambique, até a praia do Belém, que é uma região que dista cerca de 120 km da cidade de Maputo, é considerado patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, por várias razões. Nós temos lá a ocorrência do melhor coral do mundo. Grande parte dos filmes que nós vemos a passar no National Geographic são feitos naquele local. Temos naquele local a ocorrência de tubarões, do tubarão-baleia, de golfinhos, da tartaruga gigante cabeçuda, todos eles que são espécies endêmicas, raras, que só ocorrem naquele local. E temos também várias lagoas junto ao mar, com milhares de crocodilos, milhares de hipopótamos e de muitas outras espécies. Portanto, e é exatamente neste local onde se pensa fazer a implantação, portanto, deste porto. E para isso, como imaginam, boa parte destes recursos que nós lá temos terão que desaparecer, cerca de 1/3. E isto naturalmente gera uma preocupação. Estes são os factos. Agora, do ponto de vista jurídico-legal, nós temos uma Constituição da República que apregoa, na verdade, um direito, mas também um dever por parte do cidadão de proteção do meio ambiente. Temos uma Constituição da República que refere o dever do Estado de proteger o meio, e temos uma lei orgânica do Ministério Público que indica como dever especial do Ministério Público a proteção do meio. Após o lançamento desta iniciativa, portanto, que é da implantação deste projeto, alguns movimentos da sociedade civil mostraram-se muito preocupados e começaram a mostrar a reação de desagrado em relação à proposta que foi aprovada, como eu disse, pelo nosso governo.
Num primeiro momento, houve resistência por parte do Estado, que achava que todo o investimento que está orçado em cerca de $1,5 bilhão de dólares americanos justificava, portanto, a implantação do porto naquele local, e por isso mesmo achava e acha o governo que o projeto deve prosseguir, mas por causa da pressão que foi sendo feita, em algum momento o governo parou com todas as atividades, procurou pensar nas soluções que existiam e depois foi trazer aquela solução mágica que nós temos hoje. Simplesmente o que é que o nosso governo fez? Aprovou um diploma, um decreto governamental, que desanexa 1/3 da reserva e com isto resolve-se o problema. Porque qual era o maior fundamento que era levantado? O facto de aquele local, pela natureza, ser uma zona de domínio público, ser uma área de conservação e naquele local nada poder ser feito. E a solução foi esta: desanexar a região que interessa, neste caso, para a implantação do porto e criar condições para que privados pudessem fazer um investimento naquele local. Mas, como imaginam, isto não resolve o problema. Muito pelo contrário, cria vários outros problemas. Para já, é o próprio Estado que tem o dever de proteger, portanto, e fazer respeitar o meio ambiente. E, em face desta ação governamental, fomos discutindo, fomos pensando e tentamos ver quais seriam as possíveis soluções para contornar esta saída que o nosso governo conseguiu, e pensamos em tentar uma ação popular, que é uma figura prevista constitucionalmente. Preparamos uma ação popular, submetemos ao tribunal e, infelizmente, a ação popular não prosseguiu, por uma razão que passo a explicar. É que nós temos a figura da ação popular constitucionalmente prevista, mas não temos nenhuma lei que regulamente a figura da ação popular. E é esta a justificação que nos foi dada pelo tribunal. Nada podemos fazer porque não sabemos simplesmente como tratar, portanto, como tramitar a ação popular. O que nem faz sentido, porque, na verdade, nós não devemos, de maneira nenhuma, ficar à espera de uma norma infraconstitucional para fazer valer direitos que estão previstos, portanto, na nossa Constituição da República. Mas, mesmo assim, até aqui, a ação popular nunca mais teve andamento. Por via disto, estamos a pensar noutras soluções, uma das quais é olhar para a própria Constituição da República, porque nós temos um Conselho Constitucional, que na verdade é um verdadeiro Tribunal Constitucional, e pensamos na necessidade de solicitar a inconstitucionalidade, portanto, do ato normativo do governo que desanexa parte da Reserva Especial de Maputo. Mas para fazer isto, temos que respeitar primeiro a Constituição da República e, ao mesmo tempo, portanto, a Lei Orgânica do Conselho Constitucional. E, no caso moçambicano, nos termos da Constituição da República, para aceder ao Conselho Constitucional, neste caso, para solicitar a inconstitucionalidade de normas ou atos jurídicos inconstitucionais, só podem fazê-lo, porque o nosso Conselho Constitucional analisa de forma difusa a constitucionalidade das normas. Só tem este privilégio o Presidente da República, a Presidente da Assembleia da República, 1/3 dos deputados, o Primeiro-Ministro, o Procurador-Geral da República, o Provedor da Justiça ou então 2.000 cidadãos. Naturalmente, porque cabe à Procuradoria-Geral da República, tal como eu referi, a proteção do meio ambiente, isto é de lei, é na verdade uma das obrigações que eles têm. O que nós procuramos fazer foi chamar a responsabilidade da Procuradoria-Geral da República, explicar o que é que está em causa
e o resultado é aquele que já devem estar a imaginar. Até aqui nada foi feito e eventualmente, provavelmente até diria, nunca teremos ação por parte da Procuradoria-Geral da República. E isto porque eu disse que ia referir a questão ambiental e a referir a necessidade, a forma de funcionamento das instituições, leva-me agora a colocar uma questão. Como é que nós garantimos a existência de instituições eficazes que possam proteger a questão ambiental, neste caso, no nosso país? É uma questão difícil, é uma questão na qual nós vamos pensando e não se afigura a breve trecho uma solução, e quando assim é, nós temos que pensar noutras soluções, que tem a ver com o facto do nosso país ser signatário de tratados, ser signatário de convenções internacionais. É certo que, tal como foi aqui há bem pouco tempo referido, em Moçambique, os tratados internacionais têm o mesmo valor hierárquico das normas jurídicas que provém da Assembleia da República, mas também é necessário reconhecer que é a própria Constituição da República que vem referir que, nos casos em que estamos perante direitos fundamentais, a interpretação das normas constitucionais e das normas infraconstitucionais deve ser feita no respeito à Convenção sobre os Direitos do Homem. E isto acaba dando-nos possibilidade de recorrer a outras instâncias. E talvez, desta forma, consigamos trazer alguma eficácia à solução deste problema. Bom, faltam 5 segundos e para não cometer aqui um pecado, eu dou por terminada a minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Gil de Espada, por esta interessante intervenção, mas da sua intervenção ainda existe uma possibilidade, os 2.000 cidadãos. E, portanto, essa talvez fosse uma via talvez mais célere do que o recurso às instâncias internacionais, que muitas vezes nestas matérias também são muito difusas e tardam a agir. Sem garantia, no entanto, porém, que o Conselho Constitucional desse provimento às vossas pretensões. Eu passaria então a palavra de imediato ao Alexandre Teixeira, que nos vai falar aqui de uma matéria muito importante, que é o empreendedorismo social, que é essencial a um setor da economia cada vez mais relevante, que é o chamado setor da economia social, que dá muito emprego, que movimenta também dinheiro, mas que tem objetivos que não são os objetivos típicos do capitalismo, como o lucro. Ora, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer regressar, passado alguns anos, a uma casa à qual não pertenci, mas a minha formação académica passa, tirei o curso de Direito, e estar num ambiente deste onde se respira Direito é de facto fabuloso, e desde já o meu agradecimento pelo convite. O que me traz aqui, de facto, é falar sobre o papel que o empreendedorismo social tem neste Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o Objetivo 16, que passa por promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Quero com isto trazer-vos de forma muito prática e telegráfica alguns projetos, dando enfoque a alguns nacionais e também outros internacionais, de projetos de empreendedorismo social que têm o raio da ação e que promovem este objetivo e que podem ser encarados como modelos para o desenvolvimento até de outros destes objetivos. Iniciaria então aqui a intervenção por uma breve e vaga definição de empreendedorismo social,
que se trata nada mais nada menos que, através de uma ação inovadora voltada para o campo social, observar-se uma situação ou um problema e depois procurar uma forma de o solucionar ou uma alternativa que permita também mitigar e enfrentar a situação / problema. Quero com isto dizer que o empreendedorismo social geralmente nasce ou surge em contextos turbulentos, de crise. Neste caso em específico, o ODS 16 trata-se de desafios económicos, sociais e ambientais. São várias as ações que são desenvolvidas em termos nacionais e internacionais, ações, instituições e até a sociedade civil. A resposta que a sociedade civil dá a estas questões, porque estamos próximos, já para o mês que vem, do Dia Global da Dignidade, gostaria de falar desta ação internacional, que basicamente chama-se Global Dignity, que é uma organização sem fins lucrativos, que foi criada em 2006 por 3 amigos e que basicamente o que eles se aperceberam era que grande parte destas temáticas relacionadas com a inclusão, com o desenvolvimento sustentável, o acesso à justiça, passavam em grande parte por uma franja muito mais nova da nossa sociedade, que são quem está na primária, no ensino secundário, e foi então instituído este Dia Global da Dignidade, que basicamente leva a que durante um dia, 2 dias, no mundo inteiro, se vá às escolas falar sobre questões de dignidade, igualdade de género, inclusão, integração, racismo, etc., que despertam de facto a consciência a camadas mais jovens da nossa população, que de outra forma apenas recebem ou apenas absorvem aquilo que é difundido pelos meios de comunicação social. Estas questões da capacitação, da inclusão e da participação em escala são, a meu entender e na minha opinião, de facto, fundamentais, e este Dia Global da Dignidade, de facto, trabalha essas questões, traz ao debate, traz à ordem do dia o debate sobre estas questões tão prementes na nossa sociedade, e é, de facto, uma das ações a nível mundial que nasce de 3 empreendedores sociais que acharam que era, de facto, extremamente importante discutir estas questões. Começaram a nível local e foram difundidos. Nós, para o mês que vem, estaremos, isto é um protocolo com alto comissariado para as migrações, as escolas vão ser todas alvo, ou grande parte delas, de um dia em que se vão debater estas questões com as crianças, e trazer estas questões é, de facto, muito importante. Não deixo nunca de referir um projeto de empreendedorismo social bastante importante, a meu entender um dos principais e um dos que mais motiva desta senda pelo colmatar de necessidades, por vezes que o Estado não tem capacidade imediata de as debelar ou de as mitigar, sendo a sociedade civil responsável por o ânimo da sociedade civil em debelar essas questões. Refiro-me à questão do microcrédito, do Mamad Yunus, que trouxe, de facto, alguma dignidade a camadas da população que estavam em situação de exclusão ou pobreza e que, de outra forma, não teriam acesso a um financiamento, às vezes, extremamente reduzido, que lhes permite iniciar pequenos negócios, trazendo, dessa forma, alguma dignidade às suas vidas. Digo com isto, por vezes, estes pequenos negócios iniciam-se e até começam a prosperar, e estes pequenos negócios têm capacidade para alimentar uma economia em escala, ou seja, uma pequena mercearia no Quénia permite provavelmente àquela senhora ou àquela família ter algum retorno financeiro que os irá permitir depois colocar os filhos na escola, e voltamos à questão da capacitação. Um cidadão informado é um cidadão capaz de reivindicar os seus direitos, conhece os seus direitos. Não faz sentido muitas vezes falarmos na questão da não participação de forma isolada, porque eu encaro muitas vezes a questão da participação como um certo desconhecimento também das matérias que estão a ser discutidas. Eu costumo dar o exemplo, por exemplo, dos motins em Baltimore, onde havia ali e houve, de facto,
uma intervenção autoritária da polícia na altura, considerada, e havia um desconhecimento dos procedimentos por parte da comunidade, dos procedimentos, neste caso, das instituições policiais. O que é que se conferenciou? O que é que se conferenciou foi agarrar numa série de instituições que foram desde, se podem se chamar instituições, foram desde chefes de gangues, à polícia, ao Governo Federal, ao Governo Federado, por aí fora, juntaram-se todos à mesa e, de facto, conseguiram reduzir ali as tensões que existiam após os motins. Por exemplo, uma situação semelhante em Portugal, que não vigorou, foi, por exemplo, a questão de um bairro na Amadora, que, entretanto, existiam algumas tensões policiais, e uma associação que fez, através também da sua iniciativa, foi dar formação sobre direitos das pessoas da comunidade face à atuação policial. Essa ação de capacitação teve como intervenientes apenas as associações e os moradores, e o que se revelou foi, de facto, que a reação à reivindicação de direitos por parte da comunidade, por parte das instituições da autoridade, foram muito mais enérgicas e geraram muito mais tensões do que antigamente. Ou seja, houve aqui algo que falhou, e a partir de logo que foi este paralelo entre Baltimore e entre, por exemplo, a Amadora. Em Baltimore, todas em rede, em colaboração, todos foram trazidos ao processo, todos discutiram a mesma situação, enquanto que a questão aqui da Amadora ficou muito reservada às associações e aos cidadãos em questão. Existem, de facto, depois uma série de outras ações de empreendedorismo social que podem também ter aqui alguma influência, que passam também pela formação e capacitação. Costumo dar o exemplo nacional da Academia de Código, que é, de facto, um projeto fabuloso que faz a reconversão de carreiras. Pessoas que estão, por exemplo, na área de Direito, de um momento para o outro se querem tornar programadores. Isto é, no sentido mais distante, mas o programa que eles estão a desenvolver neste momento é ir às escolas, ensinar funções básicas de programação, que leva, e eles conseguiram medir o impacto desta ação. O impacto desta ação foi a melhoria nas notas de matemática dos alunos onde houve intervenção. Ou seja, crianças mais informadas, com melhores notas, mais capacitadas, são cidadãos capazes de reivindicar direitos, reconhecer e de ir bastante mais longe. Em termos de tensões e paz, temos de facto aqui a questão do multiculturalismo, que é cada vez mais colocado em cima da mesa, com posições hoje em dia a florescerem um pouco por toda a Europa, por parte da extrema-direita, e o aproveitamento também político destas questões. Essas posições são geradoras de tensões que são contrárias à paz. Quero com isto dizer que nós, em Portugal, de facto, temos uma série de empreendedores sociais que estão neste momento a trabalhar estas matérias, e perdoem-me, eu falo bastante vezes em tecnologia, porque eu, apesar da minha formação académica ser em Direito, eu trabalhei anos e anos na área das tecnologias. Existem, de facto, uma série de plataformas de integração multicultural que passam precisamente pelo conhecimento entre comunidades, e costumo dar o exemplo de algumas, uma dos quais já esteve aqui, um dos projetos que se chama Taiba, que é um projeto de integração gastronómica. É um casal, é uma família de sírios, que através do processo e através do projeto o que faz é dar a conhecer a cultura síria através da gastronomia. Desta forma conseguimos de facto perceber o outro lado muitas vezes do Islão que nos é comunicado e visto como algo de agressivo e fundamentalista, e conseguimos conhecer o outro lado e permitem atenuar as tensões e até promover climas de paz. Outra questão muito importante também, que passa não só pela capacitação, tem a ver também com questões de empregabilidade, ou seja, o combate à pobreza. É de facto necessário que existam oportunidades para pessoas que se encontram em situação de exclusão e de pobreza, e por todo o país têm nascido uma série de projetos muito interessantes também nesta área. Destaco aqui os serviços de assistência de organizações de Maria, que passam pela reinserção de jovens e idosos e pessoas em graves riscos de exclusão, dando-lhes formação, por exemplo, na área da cozinha, hotelaria, e as taxas de empregabilidade são, de facto, bastante elevadas, e estas pessoas com alguma capacidade financeira têm também, obviamente, voltando à mesma conversa inicial, têm a possibilidade, durante o processo de formação, de conhecer uma série de pessoas, ganhar algum dinheiro, colocar filhos a estudar, apostar também na sua própria formação.
e isso é de facto extremamente interessante. No Brasil, gosto especialmente de um projeto que se chama Saúde Criança Brasil, que é um plano de ação para a família, e aqui tem a ver um bocadinho com o direito também, que é um programa desenvolvido por uma equipa multidisciplinar que engloba nutricionistas, psicólogos, psiquiatras e advogados, que em colaboração com as famílias acompanham-nas durante 2 anos numa série de problemas que vão desde o acesso a remédios, alimentação, condições de habitação e pontos com organizações que visem o apoio a famílias de baixo rendimento. Por parte do Estado, têm sido de facto dados passos muito importantes, dos quais destaco o apoio ao movimento associativo, representa aqui um papel extremamente importante no preenchimento de algumas situações onde o Estado de facto não consegue chegar lá, e neste caso o movimento associativo tem tido um apoio de facto muito elevado. Existem instituições do Estado a participar ativamente numa série de associações e tem sido de facto muito importante. Programas, também convém referir aqui o programa Escolhas, que é um programa governamental de âmbito nacional, criado em 2001 pela Presidência do Conselho de Ministros e pelo Alto Comissariado para as Migrações, e cuja a missão primordial é promover a inclusão social de crianças e jovens em contextos socioeconómicos vulneráveis, visando a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social. Tudo temas que contribuem para a paz, para a estabilidade financeira, para um desenvolvimento sustentável. Sem me querer alongar muito mais, existem de facto uma rede de municípios também, e os municípios hoje em dia já têm uma série de respostas que são dadas, que vão desde o acesso multicanal a serviços municipais, que englobam uma série de questões, o apoio também dos próprios municípios às associações e a promoção pelo respeito e pela diversidade cultural, é de facto visível e cada vez mais enraizada numa sociedade como a nossa, e é de ressalvar o papel que tanto os empreendedores sociais têm, sempre com o suporte, obviamente, de programas estatais, assim como a sociedade em geral, que responde. Eu confidenciava hoje à hora do almoço a um colega com quem falava, por exemplo, que neste momento, a título de exemplo, só o Alto Comissariado para as Migrações tem cerca de 1000 voluntários que estão disponíveis para ajudar, neste caso específico, migrantes e refugiados, e que não há refugiados e imigrantes suficientes para tantos voluntários. Eu quero com isto dizer que há de facto um fluxo de pessoas interessadas em ajudar, em contribuir para uma ação mais efetiva na defesa, não só deste princípio, deste ODS 16, mas também de todos os ODS, e é de facto muito interessante perceber que a nossa sociedade se movimenta neste sentido, que a sociedade civil, que empreendedores sociais se dedicam a colmatar algumas destas necessidades e fazem-no de facto com agrado, tendo obviamente, como referido pela doutora Constança de Sousa, a questão do empreendedorismo social não é apenas vulgar caridade, há aqui princípios de sustentabilidade económica que estão subjacentes a esta relação, é juntar o melhor dos dois mundos, dando capacidade às pessoas, capacitando-as, dando-lhes poder para decidirem, para poderem até questionar e irem um pouco mais longe. Eu costumo dizer que um cidadão que não conheça os seus direitos é um cidadão que não participa e é um cidadão que tem tendência a se auto-excluir e se auto-marginalizar. Se nós fizermos o papel de lhes informar, obviamente será muito mais fácil depois a esses cidadãos reivindicarem os seus direitos e participarem de forma muito mais ativa em questões que têm a ver com o dia-a-dia e com os direitos de cada um de nós. Eu acho que era só, existia muito mais por onde falar, mas vagamente e telegraficamente era isto que eu queria transmitir. Muito obrigado. Obrigada pela sua interessante intervenção, e claro que o empreendedorismo social é o contrário de assistencialismo ou caridade, no fundo,
não é dar o peixe, é dar a cana para pescar o peixe, e, portanto, é essa toda a filosofia do empreendedorismo que tem, naturalmente, a médio e longo prazo, efeitos muito mais sustentáveis naquilo que é a capacitação das pessoas para também elas contribuírem para um desenvolvimento sustentável. E passaria então a palavra ao Tiago de Melo Cartacho, que nos vai fazer aqui falar sobre direito, governação e cidadania para o desenvolvimento sustentável e numa perspectiva portuguesa. Antes de mais, gostava de agradecer à organização, na pessoa da Maria João, pelo convite e todos os outros membros da organização que estão a fazer um trabalho excelente numa conferência que é claramente, vou tentar pôr aqui também o tempo a contar, para ver se acerto, uma conferência que está claramente na ordem do dia e também, obviamente, agradecer, cumprimentar os membros deste painel, a pessoa também da moderadora, a professora Constança Urbano de Sousa, que é sempre um gosto tê-la aqui na Nova e também muito obrigado a todos. Vou tentar ser objetivo e é por isso que eu coloquei isto aqui, que é para não me esquecer disto. Aquilo que vos vou tentar trazer é um panorama muito breve no fundo da posição em que estamos e um pouco o estado da arte também do desenvolvimento sustentável em Portugal. Só para dar aquilo que já todos viram e portanto já conhecem estes objetivos e os 17, eles vieram no fundo também substituir os tais objetivos do milénio, que eram 8, e havia muitos que não estavam previstos nesses objetivos do milénio, e aqui temos aquele de que falamos hoje, não estava lá previsto nos objetivos do milénio, e daqui a relevância deste importantíssimo objetivo. Aqui só diz paz e justiça, mas é paz, justiça e instituições eficazes. E eu, quando estava a pensar nestes temas, reparei que as instituições eficazes deveriam ficar antes da justiça, porque para termos instituições eficazes temos de ter paz, depois para termos justiça temos que ter as tais instituições eficazes. Portanto, eu diria que a ordem deveria ser paz, instituições eficazes e justiça. Pode ser que alguém tenha outra posição, mas parece-me que as instituições, e quando falo em instituições falo também na própria sociedade, têm um papel essencial para promover então a justiça. Trago-vos aqui mais dois objetivos que são aqueles em que eu também tenho trabalhado e é por isso que também, e também acho que foi por isso que fui convidado, para não falar só do objetivo 16, e que é o das cidades e comunidades sustentáveis e a ação climática. E é por isso que... E vou fazer aqui uma ligação entre estes dois objetivos para ver se consigo chegar a algum lado, espero que sim, e espero poder corresponder às expectativas num curto espaço de tempo. Portugal, para falarmos destes temas, temos que situar Portugal no contexto europeu e do direito europeu. Obviamente que também o desenvolvimento sustentável aparece também no direito português, por via do direito internacional, mas também pelo direito europeu, e portanto é fundamental situar Portugal aqui no meio destes Estados todos. Parece que um já decidiu sair, vamos ver se não sai mais ninguém, mas também ainda há muito que dizer. Mas o direito europeu, obviamente, como conhecem e como sabem, está baseado nos tratados, e o desenvolvimento sustentável aparece já nos dias de hoje, com alguma história, aparece nos tratados que no fundo informaram este processo de integração europeia, embora não tenha aparecido desde o início. O desenvolvimento sustentável aparece só em 1997, com o Tratado de Amsterdão, já muito tempo depois do Tribunal de Justiça, em 1985, com um acórdão relacionado com as matérias dos óleos usados, portanto um acórdão que era até sobre uma matéria, sobre algo que se passou em França, e portanto era o Procurador da República Francesa contra a Associação dos Defensores dos Queimadores de Óleos Usados, não sei se pode traduzir assim desta maneira, mas dos utilizadores de óleos usados, e portanto só em 97, portanto já viram o tempo, desde 85 a 97 é que temos então os tratados a reconhecer o desenvolvimento sustentável como realmente um princípio
da União. Depois, em 2001, é lançada então uma estratégia para o desenvolvimento sustentável e começa realmente a União começa claramente a assumir o desenvolvimento sustentável como um princípio informador já da nossa realidade europeia. Isto, obviamente, muito depois também da Cimeira do Rio, de 92, muito depois do relatório Brundtland, que no fundo definiu o que era o desenvolvimento sustentável, portanto, aquela ideia de satisfazermos as nossas necessidades sem comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras, a tal ligação entre os três pilares económico, ambiental e social. Pronto, agora tivemos também aqui uma apresentação sobre a parte social, que é fundamental também no desenvolvimento sustentável, portanto não é só ambiente, não é? A parte social é fundamental. A estratégia que vos apresentei, que vos apresento de 2001, no fundo lança aqui os desafios prioritários para o desenvolvimento sustentável na Europa e, portanto, combater as alterações climáticas ou adaptar ou mitigar para as alterações climáticas e promover as energias limpas, os transportes sustentáveis. Há aqui uma grande quantidade de matérias que começavam já a ser defendidas pela União. Aqui também a União Europeia, neste último desafio, também compromete-se a combater a pobreza global e, portanto, também adere aos desafios de desenvolvimento sustentável em matéria internacional. E depois temos hoje os artigos 11 e 15 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que nos apresenta aqui o ambiente, neste primeiro artigo que aqui temos, o 11, portanto, em que já começam a ser definidas as matérias de ambiente e depois sempre numa lógica de promover o objetivo do desenvolvimento sustentável. Aqui o artigo 15 fala-nos da participação da sociedade civil e aqui importa esta matéria para a questão da cidadania, de que estamos a falar, e depois mais abaixo o título 22, portanto, entre os artigos 191 e 193, as disposições em matéria de ambiente. Obviamente, como vos digo, desenvolvimento sustentável é muito mais do que ambiente, mas isto teve relevância para a evolução do direito europeu. Como vos disse, depois é fácil encontrarem também esta apresentação, porque, como vos digo, é pública, basta pôr em Prezi e o meu nome e depois encontram lá todas as minhas apresentações. Mas, obviamente que neste quadro dos tratados temos as posições que depois são assumidas pela Comissão Europeia, no fundo, o grande órgão executivo, e já na altura, há alguns anos, surge a estratégia Europa 2020. Hoje temos o próprio quadro, nosso quadro comunitário de apoio, ou quadro, no fundo, a aplicação do quadro europeu de apoio em Portugal é o Portugal 2020, obviamente baseado também nesta lógica. A ideia seria, a partir de 2010, lançar uma estratégia assente nos princípios do crescimento inteligente, do crescimento sustentável e do crescimento inclusivo. Cá está a economia, o ambiente e o pilar social, também extremamente importante. E depois, 5 objetivos principais relacionados com mais emprego, com dar força, reforçar a investigação e desenvolvimento, apostar nas matérias do clima e da energia, da educação, da inclusão social e da redução da pobreza. Portanto, como se pode ver aqui, todas estas matérias relevantes para o desenvolvimento sustentável estão incluídas aqui também na Estratégia Europa 2020. Em 2013, portanto, 3 anos depois, a União Europeia aprovou o 7º Programa de Ação para o Ambiente, e sob o lema Viver Bem dentro dos limites do nosso planeta. Portanto, a tal lógica do desenvolvimento sustentável também sempre bastante clara. Depois, o objetivo final é que em 2050 vivamos bem dentro dos limites ecológicos do planeta, que a nossa prosperidade e sanidade do ambiente resultem de uma economia circular inovadora. Portanto, estão aqui todas as matérias relacionadas com estes temas. Portanto, não desperdiçar, eficiência, proteger o ambiente, combater sempre também a pobreza. Mais à frente, em 2016, temos aqui uma posição que acaba por ser bastante relevante da parte da Comissão Europeia, porque é, no fundo, dar resposta à Agenda 2030,
e, portanto, a Comissão Europeia apresenta as próximas etapas para um futuro europeu sustentável, com uma ação europeia para a sustentabilidade, e aqui assume o compromisso de empenho da União Europeia no desenvolvimento sustentável, procura responder de forma integrada, em termos europeus, aos compromissos da Agenda de 2030, assume também que as próprias prioridades da Comissão para o mandato seguinte, para este mandato, contribuiriam também para o cumprimento da Agenda 2030, e a União Europeia como parceiro global empenhado em promover a Agenda 2030. E o que é que isto significa? Que a União Europeia assume o compromisso de apoiar também os outros países fora da Europa que necessitam de apoio no desenvolvimento sustentável. Aqui, duas questões fundamentais na aplicação da Agenda: as matérias relacionadas com a governação. Portanto, fundamental a coerência das políticas, que às vezes não acontece, porque às vezes, aliás, vemos isto às vezes nos governos, que há um Ministério que toma uma posição, assume uma posição, ou até na própria Comissão, um Comissário assume uma posição, depois era importante que todos os outros também assumissem posições coerentes, e, portanto, quando se aprova uma estratégia para um governo, para a Comissão, neste caso, todos os outros setores deveriam também, sempre, em todas as decisões que tomam, assumir esta mesma estratégia como base para as suas decisões. Depois, a lógica de better legislation, isto vem também do Pacto de Amsterdão, virado para a parte urbana, e depois já vos falo um pouco mais nisso. A questão da avaliação de impactos, que é essencial, e aqui nós em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística, faz também um relatório em que avalia o cumprimento e a resposta que Portugal vai dando aos objetivos do desenvolvimento sustentável, portanto vai apresentando os indicadores e depois vê como é que Portugal reage. Curiosamente, sobre o objetivo 16, apenas está avaliada as questões relativas à quantidade de presos, de detidos, de presos nas prisões portuguesas e as questões relativas às prisões preventivas, mas são poucos os temas sobre o objetivo 16 que estão apresentadas. E depois a questão da participação e das consultas públicas, que é cada vez mais fundamental, assumido pela União Europeia, mas também assumido pelos Estados. A segunda parte da ação da União Europeia é do financiamento. Portanto, aqui estão os fundos europeus estruturais de desenvolvimento e de investimento, pois são, no fundo, dados aos Estados, principalmente àqueles que mais precisam. Depois há um apoio paralelo também do Banco Europeu de Investimento e, nos termos de uma ajuda pública de desenvolvimento na parceria mundial com o resto do mundo, aqui estão os compromissos. Portanto, aqui do rendimento nacional bruto, 0,7 como apoio, como ajuda pública de desenvolvimento nos prazos da Agenda 2030, e depois também fornecer coletivamente este valor de 0,15% do rendimento nacional bruto aos países menos desenvolvidos a um curto prazo. Tentando ser mais rápido, porque agora entramos na parte portuguesa, como é que Portugal responde a tudo isto? Bem, em 2005 foi decidido pelo Conselho de Ministros relançar o processo de elaboração da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Em 2007 é aprovada a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável e um plano de implementação. Foi criado um grupo de trabalho operacional encarregue de acompanhar e monitorizar a execução e depois também fazer aqui a articulação com a Estratégia Europeia. Mas a verdade é que, a partir daí, obviamente foram feitos 2 relatórios, mas a partir daí entram em jogo 2 outros objetivos do desenvolvimento sustentável que acabaram por, vamos dizer, empatar o caminho das decisões em matéria de desenvolvimento sustentável, mas que também colaboram aqui porque talvez os governos tenham esquecido um pouco do desenvolvimento sustentável na própria definição, mas depois vão, no fundo, trabalhando por ele de outras maneiras. E aqui estão, por exemplo, a matéria da ação climática e a matéria das cidades e comunidades inteligentes. Portanto, não se aplica só às cidades, aplica-se também às outras regiões do país. Mas indo para a questão da ação climática, temos aqui algumas demonstrações de preocupação nesta matéria. Portanto, um quadro estratégico para a política climática, com objetivos de mitigação e adaptação. Mitigação sempre trabalhar para reduzir
no fundo, os resultados das alterações climáticas e outra da adaptação, porque elas acontecem e quando já não dá para reduzir, temos de nos adaptar. A Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas, depois terminará em 2020 e será com certeza mais à frente retomada, e em termos de mitigação, mais a implementação do Comércio Europeu de Licenças de Carbono, que é também extremamente relevante nesta matéria. Depois temos aqui vários exemplos, como este foi que vos apresentei, portanto, o quadro estratégico para a política climática. Depois, em termos da Diretiva 2009-29 do Comércio Europeu de Licenças de Carbono, portanto, foi por isso que depois acaba por ser também transposto para Portugal. Depois temos, aqui está, 2010, e em 2013 temos também a transposição para a ordem jurídica aqui. Temos aqui estes dois decretos-leis que interessa que fiquem depois para depois poderem consultar. Na matéria das cidades, e porque agora tanto o clima como as cidades estão na moda, interessa deixar aqui só uma referência à Estratégia das Cidades Sustentáveis 2020, aprovada em 2015, portanto aqui com algumas ideias, aqui não se lê muito bem, mas com algumas recomendações no fundo para os municípios, não é? Para que promovam cidades mais prósperas, mais resilientes, mais saudáveis, mais justas, mais inclusivas, mais conectadas. Depois isto estaria ligado aqui às próprias, mesmo ao próprio financiamento europeu. As coisas parece que acabaram depois por não correr muito bem, porque de alguma forma se vai tentando fazer esta ligação ao quadro comunitário de apoio, mas por vezes não dá para, através de uma resolução do Conselho de Ministros, aplicar isto e conseguir cumprir exatamente aquelas... já estou fora de prazo, já estou a terminar, mas dizia eu, para cumprir exatamente o que está previsto depois no quadro comunitário de apoio, mas o que gostaria de dizer é que o que importa aqui é a tal coerência das políticas e na legislação. E aqui entra muito a questão da participação pública, andando mais para a frente, os cidadãos participarem do início ao final do processo, seja ele de procedimento, seja ele decisório ou legislativo, e na legislação é sempre mais difícil, pode atrasar um pouco mais o processo, mas hoje estamos num mundo com plataformas eletrónicas, seria interessante trazer mais os cidadãos para a legislação, para a aprovação legislativa. Não é fácil, mas aqui temos um exemplo que é a Convenção de Aros, que é aplicada principalmente em matérias ambientais, promove exatamente isso, a participação dos cidadãos na tomada de decisão. Aqui está também o acesso à informação, a participação do público e depois o acesso à justiça. A participação, tem havido realmente uma tendência para a previsão da consulta pública na legislação, em matéria administrativa, ambiental, urbanística, energética e, obviamente, nas decisões de proximidade. Aqui só dar um exemplo, que é do Conselho onde eu vivo, o Oeirazeu, que é uma aplicação em que realmente, de telemóvel, em que realmente os cidadãos podem fazer as suas reclamações, têm um buraco na rua, portanto aqui têm a oportunidade de poder reclamar, mas para não falar só de um conselho, depois ao portal Participa, exatamente em que os cidadãos podem colocar as suas preocupações, e há o Orçamento Participativo de Portugal, que também no fundo no seguimento dos orçamentos participativos municipais acabou por dar resposta às necessidades de participação pública a nível nacional. A pergunta final, se há segredo para o desenvolvimento sustentável, eu diria que sim. A tal relevância da coerência nas políticas e na legislação, a importância da avaliação e da própria adaptação, portanto, nos irmos adaptando, neste caso agora também às alterações climáticas, mas também tecnológicas e sociais, e a fundamental participação dos cidadãos. Termino aqui e muito obrigado. Muito obrigada. Então, e sem mais demoras, eu passaria a palavra ao último orador deste painel, o Pedro Figueiredo Neto, que nos vai falar entre o desenvolvimento insustentável e uma cidadania incerta, a questão dos refugiados angolanos no campo de Meheba, na Zâmbia. É apenas um exemplo que poderíamos depois replicar sem fim nos dias de hoje, portanto é um tema da maior atualidade e que também tem a ver um bocadinho com a estratégia
do desenvolvimento sustentável, eu assim passava... Sim, estou a tentar encontrar... A falar enquanto... E é de facto um tema de muita importância. E já agora, por falar em coerência de políticas, é um facto que a Comissão Europeia, que aprova a estratégia para o desenvolvimento sustentável 2020, não é a Comissão Europeia, a mesma Comissão Europeia que adota, por exemplo, as políticas altamente securitárias de imigração e asilo, que são responsáveis pela crise dos refugiados, entre aspas, porque não há nenhuma crise dos refugiados na Europa. Uma crise dos refugiados pode ter em países, sei lá, como a Zâmbia, ou como o Líbano, ou como a Jordânia, ou como muitos outros. Nós não nos podemos esquecer que a esmagadora maioria dos refugiados no mundo não se encontra na Europa, muito longe disso. Também não nos podemos esquecer que a Europa é, de facto, um continente de imigração. Nos últimos anos percebeu um número significativo de imigrantes, e eu aqui incluo também os refugiados, mas hoje, na União Europeia, apesar desse fluxo, estamos com cerca de 22 milhões de nacionais de países terceiros. Portanto, nestes fluxos eu não englobo os cidadãos da União Europeia, que parece um número impressionante, mas não é de nada todo impressionante, porque se nós verificarmos bem, e só para ter outro número na cabeça, estima-se que só entre os finais do século XIX e o início do século XX, 59 milhões de europeus emigraram, sobretudo para as Américas, para a Austrália, para a Nova Zelândia. 59 milhões. E por causa de 1,5 milhão de refugiados que entraram em 2015 nas fronteiras da União Europeia, estamos a assistir à maior crise que a União Europeia alguma vez viveu. Estamos a assistir em espiral, se quisermos, a receios muitas vezes infundados das pessoas e à crise, à chamada crise do multiculturalismo, que vem na sequência do processo de securitização das migrações, que tem vindo a ser desenvolvido desde os anos 90 na União Europeia, com especial incidência a seguir ao 11 de setembro de 2001, e que com a crise dos refugiados, porque a esmagadora maioria das pessoas não entraram irregularmente, embora os números se refiram sempre às entradas irregulares, mas 80% a 90% daquelas pessoas não entraram irregularmente por uma razão muito simples, porque esta mesma União Europeia tem um compromisso muito especial com o asilo, que torna irrelevante a forma como as pessoas entram, porque esta própria União Europeia, na sua Carta dos Direitos Fundamentais, garante a qualquer pessoa o direito ao asilo e garante um respeito absoluto pelo princípio do non-refoulement. Portanto, se descontarmos todas estas pessoas que têm um direito efetivo a permanecer no nosso território, o fenómeno da imigração irregular, que nos é apresentado como uma grande ameaça, não só à soberania territorial, mas também à coesão social, à identidade nacional e por aí fora, representa qualquer coisa como, em termos numéricos, 0,0000 qualquer coisa por cento da população da União Europeia, mas que justifica hoje que, por exemplo, o orçamento proposto pela União Europeia entre reforços para a Frontex, reforço do Fundo de Fronteiras, reforço do Fundo para a Imigração e Asilo, que na sua maioria vai financiar ações de retorno, ou seja, de expulsão, e ações de contenção e não de integração e de migração legal, se verificamos que o dinheiro que se vai gastar nos próximos anos por causa de 0,0000 qualquer coisa da população europeia aumentou
exponencialmente. Não é aumentou, aumentou exponencialmente para 10 vezes mais ou mais. Mesmo muito deste dinheiro da ajuda ao desenvolvimento, outros objetivos, vai ser para uma ajuda condicionada à externalização da política de imigração europeia, que hoje se transformou numa política de controle e de contenção. E porquê? Porque em que espiral os políticos do mainstream neste momento estão a morrer de medo dos movimentos populistas de extrema-direita, que estão de facto a causar muitos danos em termos de sociedades inclusivas e democráticas, estão numa forte ascensão, como vimos nas últimas eleições na Alemanha e agora mais recentemente na Suécia. Mas todo este processo acentua aquela divisão terrível entre nós e os outros, eu, ele, o migrante, o criminoso, o muçulmano, aquele que é diferente. E isto está de tal forma inspirado que mesmo em países como a Alemanha, como aconteceu na semana passada em Chemnitz, por causa de um crime cometido, sim, por um imigrante, houve ações que fizeram recordar muito 1936, incluindo ataques a judeus que são alemães, quer dizer, que sempre viveram na Alemanha, que sobreviveram ao Holocausto e que de alguma forma regressaram. E, portanto, comecei a falar, desculpem lá, demorei muito tempo, mas era então para passar aqui a palavra ao Pedro Figueiredo Neto. Boa tarde a todos, obrigado. Eu vou ler para não me esquecer de nada, porque não é que isto seja complexo, mas é facilmente me perco nas questões laterais, que são muitas. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui hoje, à organização, sobretudo à Emeline, mas toda a equipa que depois também me foi contratando, mas também aos meus colegas, e há uma série de ideias que eu podia já, mas não quero estragar isto, porque há muitos pontos muito interessantes. Um deles que poderíamos discutir é a ideia de refúgio. O que é isto, o refúgio? Este nicho, este santuário que nós vamos criando, seja para as pessoas, para conjuntos, para sociedades de pessoas, mas também para animais, para fauna, flora e etc. Portanto, toda esta dimensão do que é o refúgio parece-me uma coisa que permeia as três intervenções que me precederam. Em segundo lugar, e creio que também foi mencionado num ou outro ponto aqui, e porque eu constituo o contexto hoje, a Faculdade de Direito, creio que é importante mencionar que a minha área de abordagem, e já foi mencionada, é a Antropologia e não o Direito, embora cada vez mais sinta necessidade em me alfabetizar neste mesmo mundo. Sobretudo porque o direito afeta e gera tão fundamentalmente e tão integralmente a nossa vida, e que talvez por isso devesse constar como uma disciplina obrigatória nas várias etapas da nossa formação. Da mesma maneira que aprendemos a ler e a escrever, saber descodificar leis e decretos, assim como navegá-los e não apenas ver-nos de tempos em tempos emaranhados nesse complexo novelo, deveria ser uma componente presente, uma espécie de literacia legal. E, portanto, compreender a complexidade do sistema legal, o seu jargão e procedimentos, uma série de direitos e deveres que temos enquanto cidadãos, é sem dúvida a condição fundamental para uma cidadania plena, como antes também falava com o meu colega Alexandre. No entanto, enquanto antropólogo, e este é o senão da questão, o senão, entre aspas, não posso deixar de assinalar muitas vezes o desfazamento entre as várias baterias jurídicas, chamo-lhe baterias à falta de um nome melhor, e a realidade no terreno. E nesse aspecto, creio que todos os envolvidos no mundo legal ganhariam muito em enverdar pelo trabalho etnográfico. Mas bem, fica a dica. Um terceiro ponto, ainda antes de começar, quero apenas dizer que eu tenho muita dificuldade em conseguir coordenar normalmente, embora me prepare as imagens com aquilo que vou dizendo. E segundo, que, lá está, aquilo que vou falar hoje, ou este caso de estudo, é um caso de estudo que eu acompanho desde 2011, portanto já tenho alguma maturidade, com sucessivos períodos de trabalho de campo, o último dos quais em janeiro e fevereiro deste ano. O campo de refugiados de Meébia é a difícil equação entre uma cidadania incerta e desenvolvimento sustentável, nomeadamente no caso dos deslocados ditos humanos.
Parte então com uma breve espiral cronológica para chegar ao momento presente e de forma a contextualizar algumas das questões em cima da mesa. A guerra pela independência em Angola tem início em 61, embora só venha a ganhar expressão em 66, quando abre a Frente Leste. A Zâmbia, independente desde 64, permitia então às forças nacionalistas, nomeadamente o MPLA e a UNITA, o uso do seu território como plataforma logística, movimento de tropas, etc. À medida que as hostilidades ganhavam intensidade e na medida em que a MPLA e a UNITA combatiam entre si e contra as tropas coloniais, várias populações fugiam, procurando refúgio nos países limítrofes, nomeadamente a Zâmbia. Por sua vez, as forças nacionalistas, a MPLA e a UNITA, procuravam recrutar soldados de entre os grupos deslocados e outros contentes e, por esse motivo, no final dos anos 60, registra-se a incursão por parte de tropas portuguesas em território zambiano, incluindo o bombardeamento de alegadas bases militares e supostos campos de recruta nas proximidades da fronteira, sendo que alguns destes locais eram também supostamente campos de refugiados. É perante esta situação que o governo zambiano implementa o Refugee Control Act, em 1970, cujo objetivo é bastante claro pelo nome, e que obriga a que todos os deslocados ingressem em campos de refugiados. É neste quadro também que tem a criação do campo de refugiados de Meeba, o campo que estudo, em 1971. O modo como foi conduzido o processo de criação de campos e a aplicação do Refugee Control Act, nomeadamente na identificação de supostos refugiados e inserção forçada em campos, ainda hoje levanta uma série de questões. Quando mais não seja porque, sabendo da proximidade cultural e modos de vida dos povos que coabitam a ambos os lados da fronteira, compreende-se como a ideia de uma cidadania angolana ou zambiana pode ser algo extremamente ambíguo. Não nos podemos esquecer que, como determinados povos, tais como os Lunda, os Luvale, os Mbunda, os Chokwe, os Lozi, entre outros, que viram os seus territórios escravizados na sequência de Berlim, da Conferência de Berlim 1884-85, mas, no entanto, também é verdade que a consolidação destas fronteiras tem sido um processo gradual e, para tal, muito contribuíram as independências, claro, mas também o próprio reconhecimento do Estatuto de Refugiado implementado em 51, após a Convenção de Genebra e a criação do UNHCR, o Acnur. Podíamos discutir a fundo o Refugee Control Act, o seu impacto na região, o desfazamento da realidade no terreno naquela altura, mas isso seria um outro assunto, creio, embora possa responder a algumas questões caso haja interesse. Apenas uma nota de rodapé. Em 2017, o governo zambiano acabou por abandonar o Refugee Control Act, de 70, entrando em vigor a nova legislação, chamada Refugee Bill, de 2017, com uma abordagem um pouco mais moderada e mais adequada às circunstâncias atuais, sobretudo no que toca à possível integração local. Há, sem dúvida, uma série de dinâmicas e questões que poderei aprofundar mais adiante, se houver interesse, claro, mas o que importa reter é o reconhecimento do Estatuto de Refugiado e a criação de legislação relacionada, o que leva a que tais grupos de deslocados passem a ser considerados refugiados angolanos e não apenas aldeões ou cidadãos migrantes, cidadãos no sentido de habitantes de uma cidade, embora numa região de fronteira. De facto, antes do gradual apertar do cerco por parte das autoridades zambianas, resultante do Refugee Control Act, muitos deslocados integraram-se silenciosamente nos aglomerados populacionais nas imediações da fronteira. Não obstante o facto do Refugee Control Act, que, por exemplo, estimulava a denúncia da presença de deslocados e que punha as aldeias que não declaravam acolher tais populações, e estamos a falar de aldeias, de famílias que habitavam num outro lado, de lados diferentes da fronteira. A verdade é que ainda assim muitos deslocados continuam a procurar refúgio fora de campos e hoje a verdade é que passam por cidadãos zambianos. Em suma, compreende-se que foi a ida para um campo de refugiados que outorgou e consolidou a identidade de refugiado e não necessariamente o atravessar de uma fronteira mais ou menos invisível para fugir à violência. Porque, de resto, a violência existia desde há muito na região, com práticas coloniais atrozes, em que o deslocamento forçado era uma prática recorrente. Mas bem, a independência de Angola é alcançada em 75, porém as hostilidades entre os vários movimentos e partidos nacionalistas continuariam até 2002, a altura em que Jonas Savimbi, líder da UNITA, é assassinado no leste do país. Ao longo do tempo, os picos de violência, assim como os pronúncios de paz, resultariam em novas vagas de deslocados ou de regressados, com o correspondente demográfico patente no campo de Meeba, em todos os campos, o campo de Muinilunga, de Maiucoiuca, de Luatembo, existem muitos outros campos, embora Meeba seja o maior no país. Salientar ainda que Meeba também viria a receber refugiados de outros conflitos regionais, contando ainda hoje com populações oriundas da República Democrática do Congo, do Ruanda, do Burundi, da Somália, em todos menos representativos. Em 2001, no pico do conflito em Angola, o campo atingiu uma população recorde de mais de 50 mil pessoas, dos quais 90% angolanos. Esta tabela, não sei se conseguem ver, mas dá uma ideia da variação populacional. A verdade é que ao longo do tempo Meeba expandiu-se, atingindo uma área de 720 km², estamos a falar de um espaço do tamanho de Singapura ou do Bahrein.
não só devido ao número crescente de refugiados, mas porque, e isto é importante reter, que Meeba, na sua gênese, é um campo de caráter agrícola, em que os vários indivíduos que chegavam ao campo eram atribuídos terra arável no sentido de atingirem a autossuficiência. De acordo com os dados do UNHCR de dezembro de 2017, a população ronda as 18 mil pessoas, dos quais mais de metade oriundos dos vários conflitos que continuam a lavrar, sobretudo no Congo dito democrático, mas contando ainda com cerca de 7 mil angolanos em processo de integração local. Nestes números não estão contabilizados os cidadãos zambianos que também habitam o campo e que parecem nunca entrar nas estatísticas, embora fosse útil ter estes números para comparar, para perceber exatamente o que é a população que habita um campo. Mas focando a discussão nas questões da cidadania das populações angolanas. 2012 é um ano charneira, que merece atenção por dois aspectos com alguma relação entre si, embora talvez apenas uma coincidência. Em primeiro lugar, porque 2012 marca o momento em que o Estatuto de Refugiado caduca para os deslocados angolanos, impondo no jargão do UNHCR uma solução duradoura. Muito brevemente, existem três tipos de soluções duradouras, de acordo com o UNHCR. O repatriamento é mais desejado, ou seja, voltar para o país. Uma segunda, integração local, a reinstalação num país de acolhimento ou noutro na região. E a reinstalação num país terceiro, ir para os Estados Unidos, conseguir asilo nos Estados Unidos, na Europa, na Suécia, etc. Um caso cada vez, só em casos especiais e cada vez menos frequente. Mas, em segundo lugar, pelo facto de 2012 ter sido o ano também que decorreram as primeiras eleições presidenciais em Angola em tempo de paz. É verdade que desde 2002, à altura do cessar das hostilidades, até meados de 2012, que muitos deslocados em Meeba decidiram voltar para Angola, alguns de forma espontânea, enquanto que outros, talvez a maioria, através de programas organizados de repatriamento voluntário, nem sempre voluntário. No entanto, a verdade é que as eleições aumentaram a pressão com vista ao repatriamento, nesta altura, incluindo vários incentivos materiais dados pelo governo nunca antes visto, dinheiro, a chapa, o chamado teto, etc. E, é claro, o repatriamento acabou por ser usado como material de propaganda por parte do MPLA. Ainda em relação ao repatriamento, importa salientar, como já dizia, que nem sempre se trata de um processo voluntário, contrariamente ao que o UNHCR, a OIM, Organização Internacional para as Migrações, o governo da Zâmbia e o governo angolano muitas vezes tendem a sugerir. De facto, muitas das populações foram repatriadas porque nenhuma outra solução lhes foi oferecida. Além disso, o facto de constatarem nos cadernos estatísticos como tendo sido repatriadas não significa que tenham ido efetivamente para Angola ou que, tendo ido, não tenham regressado à Zâmbia ou partido para outro lugar, entretanto. E apenas mais uma nota a este respeito. A cidadania, após o regresso à Angola, sobretudo para indivíduos deslocados, é toda uma questão, que vai desde a dificuldade e os elevados custos relacionados com a obtenção de um BI, à ostracização com a nova categoria de regressado, ao confronto com a apropriação das suas terras e das suas casas quando foram abandonadas no momento em que fugiram para a Zâmbia ou para outro lugar. Mas concentremos-nos num grupo heterogéneo de cerca de 7 mil refugiados angolanos em Meeba que resistiram ao repatriamento, sabendo que preenchiam um rol de condições que lhes permitia eventualmente qualificar para a integração local. Dentre estas várias condições destacam-se estarem casados com cidadãos ou cidadãs zambianas ou com refugiadas de outras nacionalidades, que existiam sobretudo entre angolanos e congoleses, serem empreendedores e possuírem estudos avançados e meios materiais comprovados, uma pequeníssima maioria, de resto, uma pequena minoria, sim, e que não dependia da integração local para a sua permanência na Zâmbia, ou terem chegado à Zâmbia no início dos anos 90, ou até ao início dos anos 90, constituía o grosso da população. Estamos a falar, portanto, de indivíduos que viveram a maior parte da sua vida na Zâmbia, ou que são filhos ou netos, ou bisnetos até, de refugiados angolanos. E neste caso, neste sentido, dizer que estamos perante populações angolanas, porque o cartão de refugiado continua a identificá-los como angolanos é, senão, ambíguo. De resto, ser refugiado de segunda ou terceira geração surge como uma aberração sociológica, emblemática de uma cidadania ambígua ou que teima em não chegar. E, portanto, em suma, referir-nos a estes indivíduos como sendo angolanos reflete um enquadramento identitário humanitário e não necessariamente antropológico. Eu estou quase a acabar. Não sei o tempo, desculpe. Já, pronto. Minha treino. É curto. Para este grupo de indivíduos que desde 2012 desapareceram das estatísticas enquanto refugiados, passando à categoria de Populations of Concern, isto é muito interessante porque para a ONU isto foi um sucesso, de repente não há refugiados nas estatísticas, é um sucesso a missão, mas a verdade é que eles continuaram lá, passaram apenas a ser Populations of Concern. Mas a integração local significou, ou significa, porque a decorrer, exatamente o quê? Significou que os antigos deslocados
se encontra em processo de obtenção de um passaporte angolano, do qual depende um visto de residência, pois não foi outorgada a nacionalidade zambiana, significa que estes devem deixar as suas casas e os terrenos onde vivem em Maeba e mudar-se para as zonas mais periféricas do campo e outras recém-designadas, praticamente sem infraestruturas básicas, como escolas ou hospitais, e muito distantes das vias de comunicação. A título de exemplo, da zona G ou H, são cerca de 35 km até a entrada do campo em estradas lastimáveis e, portanto, estamos a falar de 3 horas, às vezes, para chegar até a entrada do campo, onde os meios de transporte também escasseiam. Significou também que, da esfera do humanitário, isto é um dado muito interessante, por toda a concepção do desenvolvimento, é uma coisa que deveríamos desconstruir antes de ser quase um manual de entrada numa conferência, sintonizarmos os conceitos. Mas pronto, uma roda de rodapé. Significou que da esfera do humanitário do UNHCR passou a estar sobre a alçada do UNDP, da Agência do Desenvolvimento das Nações Unidas, cuja missão de desenvolvimento não tem em conta determinadas circunstâncias, como a vulnerabilidade de certos indivíduos, as condições psicológicas que requerem algum tato, mas, pelo contrário, o UNDP tem apenas como uma missão cujo único propósito é estimular a produção agrícola intensiva de monoculturas, milho e soja, com oferta esporádica de sementes modificadas, sementes que apenas duram uma colheita e, portanto, implicam a compra subsequente, e muitos agricultores, de repente, deixaram de serem autossuficientes, coisa que eram. E, portanto, longe de qualquer desenvolvimento e muito menos de qualquer desenvolvimento sustentável, seja o que a ideia de desenvolvimento aqui quererá dizer. Ainda nesta espiral de desenvolvimento, todo este processo significou também o desmatamento de milhares de hectares providenciados aos antigos deslocados, que deveriam ir para estas zonas mais periféricas, e que agora eram atribuídos 10 hectares a cada família, e que se tem vindo a comprovar que não são adequados à agricultura, sem meios mecânicos ou sem a utilização de fertilizantes. Mas mais, e este é um dos últimos pontos, a presença mineira na envolvente do campo, que nos últimos anos se tem expandido até às portas de Maeba, tem vindo não só a contribuir para uma especulação imobiliária forte dentro do próprio campo, com mineiros que chegam e que compram terrenos dentro do campo, mas sobretudo também tem levado também à inflação dos preços da própria comida, tendo em conta a disponibilidade financeira de muitos destes mineiros, e também a própria atividade mineira tem vindo a contaminar os lençóis freáticos, tornando a água imprópria para consumo humano, mas também para a agricultura. É óbvio que isto afeta todos os habitantes da região e não apenas os que vivem em Maeba e que sugere um futuro deslocamento forçado não só destes antigos refugiados ainda, populations of concern, o que nós chamamos também das pessoas que habitam. Para concluir, o caso dos refugiados, o caso dos angolanos do campo de refugiados de Maeba é emblemático de uma cidadania que não chega, que é paulatinamente adiada pela vontade da legislação local e internacional, mas também revela a promiscuidade entre instituições do foro humanitário e do foro de um hipotético desenvolvimento que de duradouro e sustentável tem muito pouco. E com esta última nota, que é apenas um dado muito interessante, que é como é que the United Nations High Commission for Refugees, passamos a ter da UN Refugee Agency, portanto não estamos a falar, isto não é nada para os refugiados, é apenas de controle, de gestão destas próprias populações. E pronto. Outros pontos podemos agora. Pronto, obrigado. Muito obrigada. De facto, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pode não ser perfeito, mas não existem no mundo instituições que sejam perfeitas, mas tem, apesar de tudo, desempenhado um papel essencial no que diz respeito à proteção dos refugiados no mundo, muitas vezes qual David lutando contra o Golias num mundo que está cada vez mais caracterizado pelo egoísmo, pela falta de olhar para o próximo com algum humanismo. E, apesar de tudo, o Acnur, com as suas falhas, naturalmente, desempenha hoje, mais do que nunca, um papel essencial. É claro que ele
foi criado na sequência da Convenção de Genebra para proteger os refugiados europeus. Assim, aqueles refugiados lourinhos, de olhos azuis, que vinham da Hungria, da República Checa, enfim, que se espalhavam pelo mundo. É um facto histórico, mas que os europeus, infelizmente, hoje parecem ter esquecido. E assim haveria aqui espaço para debate, para questões dirigidas a qualquer um dos oradores, ou a todos ao mesmo tempo, e, portanto, perguntava quem da audiência quer fazer alguma intervenção, pedindo, no entanto, que se identifique com o nome e origem. Origem quer dizer se está a título particular ou se está ligado a alguma instituição. Aqui, 2 pedidos atrás, ali não há um... Peço desculpa, mas pela ordem de intervenção, quem está imediatamente a seguir, depois passo-lhe a palavra a si. Não. Então, se pode falar, se faz favor. Pois a minha questão rápida... Podia identificar-se, se faz favor. O meu nome é Alfredo Soares. Olá, Alfredo. A minha questão vai dirigida ao Gildo. A questão é muito interessante. Eu penso que, de alguma forma, extensível aos nossos países africanos, não só. Problemas gravíssimos que ocorrem na América Latina. A maneira como este caso foi resolvido provavelmente há de iluminar e servir, por exemplo, para outros tantos que estão a ocorrer ou que irão ocorrer. Tentei ver alguma semelhança que pudesse existir com o famoso caso ainda hoje, o único que a Comissão Africana de Direitos Humanos dos Povos resolveu em relação ao direito ao desenvolvimento dos povos indígenas. A minha questão é a seguinte: quando pensa e fala em recorrer a instâncias internacionais ou regionais, em que está a pensar realmente? Que instituições é que temos no continente que pudessem servir para, de alguma forma, instar o Estado moçambicano a atender, a ser coerente com a sua própria legislação? E estou a pensar também na utilidade ou inutilidade que pode vir a ter a Unesco, já que referiu que esse parque, esse terreno que está a ser visado para a implantação desse projeto foi declarado pela Unesco como reserva natural, reserva natural. Muito papel que pode estar a jogar nisso, ou a Unesco? Muito obrigada pela sua questão. Eu iria só recolher então também mais uma questão, assim aos pacotes de 2 ou 3 e depois as respostas globais, e pedir aos visados que apontassem as questões. Se faz favor. Meu nome é Cláudio, sou da Amazônia, tenho um centro de voluntariado lá há 23 anos e sempre apelo que o nosso colega brasileiro, essa economia solidária é tão necessária, né? E agora recentemente tem um desviado na Venezuela. A tragédia humanitária na Venezuela. Eu tinha a impressão de que o Rebeca já está sabendo disso, mas eu acho que já passou da hora de a gente ficar no nosso centro nacional. Eu vejo que se for nacional brasileiro, não tem assim, a gente chama de presença
Muito obrigada pelo seu comentário que é aplicado a vários fenómenos. Não é o escalpelamento, que tem as suas circunstâncias específicas, mas aqui no nosso país há um fenómeno terrível, que é a sinistralidade rodoviária, que mata por ano, incapacita por ano centenas de pessoas, é das causas de mortalidade mais prementes, e que tem a ver com o quê? Com o nosso comportamento. Ou então os grandes acidentes de proteção civil, as grandes, a começar pelos incêndios florestais neste país, onde é que está a origem deles? No nosso comportamento. Naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E isto tem a ver, de facto, com o que diz com educação, o adaptarmos os nossos comportamentos e interiorizar comportamentos numa perspectiva de segurança e de prevenção. E essa é uma cultura que nós não temos neste país, nem no Brasil, nem em muitos países do mundo. Não temos, pura e simplesmente. E essa cultura, para ser criada, não é criada por decreto nem por lei.
tem que ser incutida nas pessoas. A mudança da mentalidade. Isso leva normalmente uma geração a fazer, mas temos que começar. E começamos aonde? Nas escolas. Aonde? Não é nas universidades. É logo mesmo ali, no primeiro contacto com a escola, já que não podemos pedir aos pais que assumam essa função educacional, porque eles próprios, portanto, temos que quebrar esse ciclo. E começamos a quebrar nas crianças, na sua mais tenra idade. E, portanto, agora, Emeline, depois há mais alguém? Sim, e mais uma quarta, e depois acabam as intervenções. Inicialmente, gostaria de agradecer a todas as intervenções de hoje, que foram mesmo fantásticas. Eu acho que todos nós aprendemos sempre um pouco mais bonito, por isso, muito obrigada. Na verdade, a minha questão era relativa, um pouco também vai ao encontro do que disse. Como disse, eu sou do Amapá, por isso que conhecia mais ou menos essa situação. Entretanto, como a Maria João falou na sua intervenção mais cedo, o ODS 16, que é o tema desta conferência, não foi considerado uma prioridade para Portugal. Portanto, foram consideradas outras prioridades, mas o ODS 16 em si não é. E por isso eu pergunto, concordo com o que o Thiago disse no sentido de que se pode chegar, de certa forma, ao ODS 16 ao trabalhar em outros ODS, mas será que não se deveria verdadeiramente fazer uma prioridade pública? A minha pergunta especificamente é: qual seria os limites, nesse caso, das instituições, sejam privadas ou sejam públicas? E essa pergunta seria para todo o painel, nas intervenções, sejam intervenções culturais, sejam intervenções de caráter climático, de prevenção, como dizia. E apenas para contextualizar a minha pergunta, e usando, indo ao encontro do que o colega Carlos disse, por exemplo, no norte, eu também sou do norte do Brasil, sou da fronteira com a Guiana Francesa e o Suriname, e lá nós tivemos situações que foram a intervenção de muitas ONGs, principalmente na cultura indígena, pois ainda existem culturas tradicionais que a mulher, ao ter filho, vai para o centro da floresta sozinha. E se aquela criança nascer com alguma deficiência, aquela criança é lá abandonada, especificamente porque, para ser criada dentro de uma aldeia, ela precisa de toda a agilidade do seu corpo. Muitas ONGs foram intervir e, de certa forma, mostrar a dignidade humana, o direito à vida daquela criança. E qual o problema que acabou surgindo, a questão que acabou a surgir? Aquelas mulheres não poderiam ter aquelas crianças dentro das tribos, porque aquelas crianças não eram aceitas nas tribos, e acabavam de ser crianças que eram redirecionadas a orfanatos locais. Sendo crianças de origem indígena e com alguma deficiência, eram crianças que não eram adotadas e que não são adotadas. Por isso, são crianças que acabam, talvez como os imigrantes, a sentir que não pertencem a nenhuma das sociedades, porque não são propriamente indígenas, não são propriamente civis, entre aspas. Por isso, eu perguntaria qual o limite de intervenção, qual o limite da ação na tentativa de adaptar ou melhorar culturas. Qual é o limite de atuação para atingir tais instituições eficazes, justiças, sem destruir talvez uma cultura original ou sem melhorar ao nosso ver, mas talvez possa criar problemas paralelos? Então, bastante entendido. Obrigada. Obrigada, Emeline. E fez-me surgir uma dúvida que eu fiquei um bocadinho sem saber como é que responder. Em questão de implementar isso nas escolas, numa zona de Barreiro, em que os jovens que já nasceram em Portugal estão a assumir um pouco a ofensa da descolonização. Até que ponto é que isso também não vai confundir um pouco a mente dos jovens? Porque o meu filho que nasceu em Portugal nunca pode assumir a descolonização que a mãe passou. Ao implementarmos isso, aquela tragédia das escolas, não vai confundir um pouco a mente dos jovens que já nasceram cá? Uma pergunta. Agora os jovens depois estão a querer assumir a tragédia que os pais viveram da descolonização. Não sei se... confesso que não percebi o sentido da questão. O sentido da questão é... Eu estava a falar
implementar o seu filho, por exemplo, implementar a questão Uma das disciplina escolas. chamada prevenção. Sim. Tá, esse é o ponto. Pronto. Agora, a questão está, por exemplo, os jovens já nasceram cá em Portugal, estão a querer assumir um pouco a descolonização que também se deu nas escolas. Isso não será perigoso? O meu filho está a querer assumir o tamanho de relação da descolonização. Isso será um pouco perigoso, não sei se me fiz entender a pergunta. Sim. É perpetuar a culpa por gerações e gerações. Quando a culpa foi de um certo sujeito, de uma certa pessoa, e eu não tenho que atrás o que as gerações passadas fizeram. Implementamos isso na escola. Tem a ver com prevenção porque, ao educar historicamente, podes só estar a implementar esse preço, percebes? E se calhar inimigas as pessoas Eu muito mais. entendi o que a senhora falou, mas vamos pegar Eu penso que é pura e simplesmente da vida que esses pesos históricos se vão diluindo com o tempo. Porque é assim, o tempo cura tudo e mais alguma coisa. Agora, a memória histórica, por outro lado, é extremamente importante. Porque se nós não tivermos memória histórica, voltamos a repetir e a repetir e a repetir aquilo que de pior nós alguma vez, enquanto seres humanos, fizemos. Nós temos que ter todos consciência, mesmo os nossos jovens e aqueles que ainda vão nascer, daquilo que foi o colonialismo. Tal como os jovens alemães, eles não têm que sentir a culpa do nazismo, mas têm que perceber que aquilo que aconteceu não pode voltar a acontecer. E, portanto, terão, naturalmente, e como é que eles vão ter essa consciência? Voltamos outra vez à questão da educação, que vale tanto para isto como para outra matéria que é completamente diferente, que é a matéria, diria eu, da autoproteção das pessoas e da sua autonomização para se protegerem a si mesmos dos acidentes que não são naturais, mas são provocados. Ou então, mais coletivamente, temos todos que ter uma cultura de proteção para nos proteger das consequências das alterações climáticas. Isso vai também introduzir alterações nos nossos comportamentos. E nós só vamos conseguir fazer isso através de quê? Não é porque alguém nos diz que a partir de amanhã tens que separar o lixo, tens que evitar comprar bebe água da torneira em vidro, não uses destas canetas descartáveis, também não precisas estar a gastar papel assim, poderias ter aqui um tablet que dá para usar e mais usar, enfim, portanto, pequenos gestos que todos juntos contribuiríamos também para a mudança do comportamento. E isso é importante. Eu estava pesquisando dados da Organização Internacional do Trabalho. Em 2016, nós tínhamos no mundo 7 trilhões de reais em recuperação de pessoas acidentadas no ambiente de trabalho. Ora, se essa pessoa se acidentou, provavelmente ela não tinha desde a infância uma cultura de prevenção e quando chegou no mercado de trabalho foi se acidentar. 7 trilhões de reais é algo em torno de 1 trilhão e alguma coisa de euros. Né? Então, esse custo, sem falar de mortes, né, poderiam muito bem ter sido evitadas se na escola falasse de prevenção. Esse comportamento de usar o plástico hoje a gente já sabe que é uma tragédia. Né? Nós podemos explicar isto em todas as áreas da nossa vida. Se calcularmos os custos que hoje nós suportamos, todos com os nossos impostos, nos nossos sistemas de saúde, e que muitos desses custos não existiríamos se todos nós tivéssemos uma cultura de saúde preventiva que não temos, a começar por mim, por exemplo, eu fumo, além de gastar dinheiro em cigarros, também é de gastar um dia de dinheiro ao Estado para me curar o provável cancro de pulmão que irei ter e que poderia não ter. Ou aquilo que como.
também. E por aí fora podemos fazer isso. Portanto, a propósito do escalpelamento e da questão da necessidade para resolver essa questão muito particular e dramática, nós podemos replicar em tudo. E mesmo para a questão educacional que colocou a propósito do seu filho. Não é? E também para a questão que colocou, que tinha a ver com a prevenção, e se não seria perigoso. Eu acho que não é perigoso, de todo em todo, é uma absoluta necessidade. Agora, havia uma questão muito, muito específica, que foi colocada pelo Alfredo Soares ao professor Gil de Espada, a propósito de um caso que ainda não está fechado, mas que me parece muito interessante, é um exemplo muito interessante, em que temos aqui, de facto, uma verdadeira zona de conflito. O interesse a longo prazo do desenvolvimento sustentável e da preservação do meio ambiente, e daí a necessidade de deixar essa zona intocada e, portanto, não fazer esse investimento. E depois a questão de muitíssimo curto prazo, que é aquilo que esse investimento vai representar para a economia de Moçambique e para a criação de postos de trabalho e ter que, no fundo, são dois interesses neste momento em conflito, e a questão era pertinente. Eu posso recordar em que instituições internacionais está a pensar, quando fala de que essa seria também uma via possível, para impugnar a tal legislação, que foi um chico espertismo, passa a expressão de desanexar zona de proteção, mas zona de proteção é essa que ainda, apesar dessa desanexação, continua a ser património mundial da humanidade, e também daí o papel da Unesco no meio disto tudo. Muito bem. O Alfredo perguntava que instituições internacionais seriam estas. Pois, para já, a primeira instituição que deveria, portanto, ser alvo da nossa atuação, deveria ser um tribunal regional que existe, que é o tribunal da SADC. Moçambique está numa região, portanto, da SADC, mas este nosso tribunal está com um grande problema, que é o facto de estar encerrado. Não serve. Não serve. Pronto. Só está no papel. É muito mais complexo do que isso. E talvez fosse bom eu não entrar pelos meandros todos deste tribunal, mas só para que saibam é que alguém mandou fechar o tribunal, que é a pior coisa que nos pode acontecer. Pois. Não havendo este tribunal, por que é que eu faço referência ao tribunal da SADC? É que a instância que neste caso é aplicável e até é funcional, como muito bem referiu, é a Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Já deu provas de ser funcional, de ter decisões que são eficazes, consegue impor o seu papel como Comissão Africana. Só que para aceder a esta comissão é preciso, por um lado, exaurir os meios jurídicos internos, os regionais, quando aplicáveis, e só depois é que se pode recorrer a este tribunal. E uma questão que nós vamos analisando é até que ponto é necessariamente pertinente recorrermos ao nosso Conselho Constitucional, que eu disse, tal como eu disse, faz papel de Tribunal Constitucional, mas a verdade é que mesmo recorrendo ao Conselho Constitucional, nós só iríamos atacar a constitucionalidade da norma, e nada nos garante que mesmo que o Conselho Constitucional venha a declarar inconstitucional, portanto o ato normativo do governo, os atos portanto de implementação do projeto cessem. Não temos essa garantia e, portanto, não estaríamos eventualmente a atacar o cerne da questão. E é por isso que é preciso pensar em instâncias internacionais que, tal como eu disse,
neste caso é, em primeiríssimo lugar, a Comissão Africana. Agora, colocou uma questão muito importante, que é de saber qual é o papel, neste caso, do facto de aquela região toda ser declarada Património Cultural da Humanidade por parte da Unesco. E nós estamos com um grande problema em relação à Unesco, que é o facto de ela estar cada vez mais a cair em descrédito. Razão pela qual muitas instituições que fazem parte da Unesco começam a retirar-se e a retirar o apoio que davam a esta organização. Porque, na verdade, a Unesco, tendo tido um objetivo, ultimamente está totalmente a distanciar-se dos seus objetivos iniciais. Nós temos assistido a muitas atrocidades pelo mundo fora, cidades milenares que são destruídas e não há sequer um pronunciamento por parte da Unesco. Então, há uma tendência de a Unesco cair no descrédito. Existe, está lá, tem o seu papel, mas infelizmente não tem contribuído muito. Agora, há uma questão que foi colocada aqui pela Emily, que é muito importante, que é a de saber qual é o limite da atuação para estes casos, que tem a ver com os objetivos de desenvolvimento do milénio. Para o caso vertente da questão ambiental e a todas as questões socioeconómicas inerentes, o nosso país considera-as como direitos difusos, o que significa que qualquer pessoa e qualquer interessado possa judicialmente suscitar a violação destes direitos, o que é muito bom, porque permite a qualquer a qualquer entidade agir em sede de tribunal, mesmo que a ofensa não lhe tenha sido, portanto, dirigida de forma pessoal. Desde que tenha depois os instrumentos. Precisa ter os instrumentos. Não interessa nada vezes... ter a ação popular se depois Aí está. não há ninguém que a julgue. Aí está. Não é? Bem, tendo em consideração que chegamos praticamente ao final do tempo previsto para esta sessão, eu não me resta mais nada senão agradecer aos oradores e agradecer também a este público que participou neste painel e, naturalmente, agradecer também aqui à Emeline todo o esforço que tem sempre levado nestas iniciativas. Muito boa tarde a todos e bons trabalhos, penso que continuam amanhã. Bons trabalhos amanhã. Tá.